Olá, gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Fama Online aqui na LatinaSat. Depois de um tempo aí de Momento Livre 2.0, voltamos então com o mesmo formato de programa, só que agora com um nome diferente, uma marca nova. Isso para a gente se aproximar cada vez mais de você aí de casa. E hoje, no nosso primeiro Fama Online, a gente vai ter muita coisa bacana. A gente tem um convidado muito especial, né? A gente vai entrevistar o Mário Mota. É uma honra, né, para mim fazer essa entrevista. E antes disso, eu gostaria de chamar com a gente aqui o nosso comentarista, o Pedro, né? Que vai estar com a gente aqui, vai conduzir a entrevista comigo e também vamos falar sobre as notícias dos famosos, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Rubens. Que prazer estar aqui. Tá dando para me ouvir? Tá aqui. Tá dando para te ouvir sim, tudo certinho. Boa noite, que prazer imenso estar aqui na estreia do Fama Online. Tá tudo tão bonito, pacote gráfico novo e ainda com esse convidado ilustre que é uma honra, como você disse, para todo mundo. Acho que para qualquer estudante de jornalismo receber e poder conversar com ele. Então hoje o programa vai ser incrível. É verdade, Pedro. E olha, então vamos diretamente para essa entrevista maravilhosa que eu estou muito ansioso para fazer. Ele que já foi artista de cinema, gente, verdade, já trabalhou no circo, já foi professor de educação física, é atualmente radialista e também apresentador aí do Jornal do Almoço Santa Catarina, né, que é o Jornal Praça, né, da Rede Globo, aqui em Santa Catarina. Então, vamos agora diretamente para a casa do Mário Mota. Boa noite, Mário. Boa noite para você, Rubem. Boa noite, Pedro. Boa noite, queridos sintonizadores do Fama Online. Gostei do nome, achei bem típico e bem interessante. Abrindo uma nova fase tua na Web TV e eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar com os nossos telespectadores a partir desse momento. Vamos tentar trocar um pouquinho de energia e algumas histórias, porque não é por falta de história, não. Eu tenho certeza disso. Prazer em estar com vocês. É verdade, Mário. É verdade. Quantas histórias a gente tem para contar hoje, né? Se pudesse, a gente ficaria a noite inteira comentando sobre as suas histórias, porque são inúmeras, né? Muita história para contar. Então, você citou bem, eu nasci num circo. Meus pais tinham uma dupla sertaneja, humorística, no estado de São Paulo, na década de 40 para 50. Eles mantinham um programa chamado Na Serra da Mantiqueira, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, numa época em que ainda não havia o Jardim Radiantes, não havia a Band onde é hoje, era no centro da cidade, uma pequena emissora, mas que irradiava para o Brasil todinho, ao lado da Rádio Tupi, da Nacional, da Mairink Veiga, do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional do Rio. A Bandeirantes era uma grande emissora numa época em que não existia televisão. Eu nasci praticamente junto com a televisão no Brasil. Eu nasci em 1952 e a TV nasceu no Brasil no finalzinho de 50, trazida pelo Assis Chateaubriand. Meus pais mantinham esse programa de auditório na Rádio Bandeirantes, era um dos bons auditórios de São Paulo, 350 lugares, era muita gente para uma emissora de rádio na época, e era um programa sertanejo chamado Na Serra da Mantiqueira. A minha mãe veio de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, para São Paulo para fazer carreira artística, compondo uma dupla com um primo que ela tinha, que já era do meio artístico, chamado Inhopai, que é o autor do Beijinho Doce. Que beijinho doce que ela tem. Então ela formou a dupla com ele, era o Inhopai, nome artístico deste primo da minha mãe, Inhopai e Inhafia. Minha mãe ganhou esse nome, Inhafia. Gravaram Beijinho Doce, o sucesso não foi lá o que eles esperavam, e eles resolveram trazer de Paraguaçu Paulista duas primas que também cantavam muito bem para fazer carreira em São Paulo, que são as Galvão, as irmãs Galvão, a Meire e a Marilene, são primas da minha mãe e do Inhopai, não do meu pai, do Inhopai, que era o nome artístico do primo da minha mãe. Na mesma época, meu pai veio de Cruzeiro, no pé da Serra da Mantiqueira, aí como quem vai para o Rio de Janeiro,
para tentar a carreira artística em São Paulo com um irmão dele, eram irmãos Mota. Meu pai era o mais magrinho, mais novo, tal, então era o Motinha, o mais novo, o menorzinho. O menorzinho em termos de magreza, porque ele era mais alto que meu tio. Conheceu minha mãe pelos corredores da Bandeirantes, irmãos Mota de um lado, meu pai e minha filha do outro, desfizeram as suas duplas, começaram a namorar e formaram a dupla deles, mantendo seus nomes artísticos, que já eram bem conhecidos, Motinha e Inhafia. E compraram um circo-teatro e montavam esse circo na periferia de São Paulo. Então eles tinham um programa na rádio e chamavam para o espetáculo à noite do circo. E levavam as duplas que passavam pelo seu programa de auditório na Rádio Bandeirantes, Tonico e Tinoco, Cascatinha e Ana, Zico e Zeca, Liu e Léo, Zilo e Zalo, e vai por aí afora. Os avós da Sandy e do Júnior, que era a Zé do Rancho e Mariazinha, todo esse pessoal estava começando no rádio em São Paulo. E eu nasci justamente nesse período em que o circo estava em Santo André, 1952. Nasci muito doente. Meu pai recebeu uma orientação do médico que, se quisesse me ver progredir, se eu quisesse que eu vingasse, era assim que a gente falava na época, que ele procurasse uma região mais quente, ou seja, o interior de São Paulo. E aí meus pais fizeram o primeiro grande sacrifício da vida, pediram demissão de um programa nacional que eles tinham numa rádio, não existia televisão ainda, é bom lembrar isso. Então quem tinha um programa de auditório nacional era como se fosse hoje um programa de televisão nacional. Eles pediram demissão, trouxeram um tio que morava em Paraguaçu, que era animador sertanejo, irmão da minha mãe, Comendador Biguá, tipo Mazzaropi, era amigo do Mazzaropi. Ele veio para São Paulo para comandar o programa e meu pai e minha mãe pegaram o circo e nós fomos para o interior. Eu fui criado viajando em circo. Aí está uma das fotos ao lado de um Jeep Land Rover, todinho de alumínio, que era um Jeep importado da Inglaterra, com na porta o letreiro Circo, Teatro, Motinha, Inhafia. E aí eu já tinha me recuperado bem. Eu devia ter uns 2, 3 anos de idade e já parecia empresário do circo, na verdade. E eu fui criado em circo, Rubens. Então, a minha história, até os 13 para 14 anos, foi viajando em circo. Estudei até a 8ª série do ginásio, fazendo 18, 19 transferências por ano. Pintei a cara, meu nome de palhaço era Pernalonga. E o do meu irmão, nós somos em 2, meu irmão Gilberto Mota, é jornalista também, é 4 anos mais novo que eu, mora comigo hoje aqui em Florianópolis. Meu irmão pintava a cara também, era o Esticadinho, então era o Pernalonga e o Esticadinho. E a gente brincava de fazer circo no picadeiro e no palco. No teatro, representava quando havia necessidade de alguma criança. Eu ganhei uma sanfoninha de presente dos meus pais quando eu tinha 4 anos de idade. Curiosamente, eu ainda tenho a sanfoninha aqui guardadinha comigo. E eu comecei a tocar qualquer música que pediam na época. E tornou-se uma das atrações do circo. Eu até acho que tenho, se não me engano, devo ter por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Ó, essa aqui é uma foto. Olha. Com 6 anos de idade, eu comecei a tocar qualquer música que pediam no circo. Aliás, curiosamente, já que eu puxei uma foto, eu puxo outra. Esses aqui são meus pais. Motinha, Mário e Nair desse lado. Ai, que incrível. Aqui. Cara. E Motinha e a filha do lado artístico, já preparados, não é, para poder se apresentar no palco do Circo Teatro Motinha e Inhafia, que é exatamente esse aqui. Esse era o Circo Teatro Motinha e Inhafia. Deixa eu só ver se eu consigo enquadrar melhor aqui, acho que sim. Aí está. Era um pavilhão grande, muito bem montado, não tinha pano nas laterais, eram empanados de alumínio e era muito confortável. E nós tivemos uma carreira de 14, 15 anos praticamente, com o circo pelo interior, que foi de muito sucesso. Até hoje, onde quer que eu passe pelo interior de São Paulo, as pessoas se lembram do circo do Motinha e da Inhafia. E do menino Marinho, que tocava uma sanfoninha, subia numa cadeira para poder alcançar o microfone na época.
Isso me ajudou muito, porque você subir no palco no circo e conversar com uma plateia te dá um certo improviso, te quebra muito do nervosismo de falar para um grande público, muito embora coragem não Sim. seja ausência de medo. Ausência de medo é loucura, e eu não sou louco, eu continuo com medo de falar para um grande público. Coragem é você ter medo e superá-lo, e fazer o que tem que ser feito. Então, certamente, a minha formação, que acabou surtindo posteriormente a possibilidade de fazer esse filme aqui atrás, ó, tem até um cartaz aqui, deixa eu ver se eu saio da frente dele, aí. Isso aqui é cartaz de um filme nacional chamado Maria 38, que, como você disse, eu acabei participando na década de 50, 59 para 60, com 7 anos de idade. E até hoje, está no YouTube. Inclusive, se as pessoas quiserem depois assistir, eu acho que vale a pena. Está bem legal, está bem uma cópia nova, com som. Aí está. Essa é uma das cenas de início do Maria 38, numa boate, em que a Maria é cooptada. Olha, Augusto César Vanucci aí no meio, Roberto Odoval do lado esquerdo, Sérgio Varnovsky do lado direito. A Maria 38 é a Eliana Macedo, que é cooptada por uma quadrilha para ajudar a dar um golpe. Empregar-se num palacete da Zona Sul, no Rio de Janeiro, onde tem um garotinho, ser babá do garotinho e ajudar a raptá-lo depois. E ela, depois que sabe que o golpe é esse, era uma boa moça, aí está a Maria, subindo para o segundo andar do palacete, onde ela consegue o emprego, certo? Mas depois que ela fica sabendo que é para tentar ajudar a raptar o menino, ela não topa. Mas a história depois vocês podem assistir. Mas eu posso garantir que vão gostar bastante. Está bem legal esse filme. É de 1959, meus amigos. Se você trouxer para 2019, dá 60 anos. Eu estou com 68, aí está. Eu à direita e a Eliana Macedo amarrada. Foi uma experiência maravilhosa. Quanta história, né? E antes da gente prosseguir com a nossa entrevista, Mário, vamos falar os comentários aqui do pessoal de casa, né? O pessoal está assistindo aqui pelo YouTube também. Vamos ler os comentários aqui. O Brasil TV Play mandou assim: boa noite, na sintonia. Grande abraço para o Mário, do José Brasil, do Twitter. Olha só. O Vinícius Cunha mandando boa noite para a gente. O Paulo Zan, da TriTV do Rio Grande do Sul. Boa noite, uma ótima estreia. Manda um abraço para o querido Mário Mota. Abraço dado, Paulo. Muito obrigado. Muito o Vinícius Cunha também mandando um abraço para o Mário Mota. Também temos aqui mensagem do Esporte CNN. Mário Mota, vamos fazer uma boa noite. Vamos fazer uma boa noite. Olha, que incrível. É verdade. Ficou famoso esse bordão, vamos fazer uma boa noite depois do JN. A gente vai comentar daqui a pouquinho aqui na entrevista, né? Na verdade, a origem dele é uma boa tarde, por causa do Jornal do Almoço, né? Mas tinha que fazer uma adaptação, exatamente. Não tinha como perder a oportunidade, e já que permitiram... Ficou, né? Ficou o bordão. Pedro, qual é a próxima? O que mandas pra gente essa história maravilhosa do Mário? Vamos lá, Mário. Que legal saber um pouquinho da sua história e saber que você estava aqui pelo interior de São Paulo, porque eu hoje também estou no interior de São Paulo. Não sei se você conhece a cidade de Mogi Guaçu. Fica um pouquinho à frente de Campinas. Sim, exatamente. Mogi Guaçu. Guaçu é grande. Mogi... Sim, sim. E a pergunta que eu nós tenho iniciamos a nossa caminhada com o circo aí por essa região. Passamos por Americana, Rio Claro, São Carlos, Campinas, Jundiaí, depois fomos a Franca, lá em cima, na divisa com Minas Gerais e Goiás, Ribeirão Preto, e acabamos vendendo o nosso circo em Tupã, que fica no meio desse triângulo formado por Marília, Araçatuba e Presidente Prudente, lá no Centro-Oeste Paulista, onde eu morei praticamente por 12 anos. Olha, e onde eu comecei em rádio. Desculpa, pode falar. Não, e onde eu comecei em rádio, exatamente em Tupã, quando meu pai vendeu o circo. Olha aí. E a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é muito relativo a isso. Porque, assim, o senhor... a gente quer saber o que motivou o senhor a sair de São Paulo
onde o senhor nasceu, cresceu, em direção a Santa Catarina? Puxa, é uma história relativamente longa, Pedro. Mas digamos que foi um instinto de sobrevivência, muito embora eu estivesse muito bem em Tupã na época. Para você ter uma ideia, eu comecei em rádio com 13 para 14 anos, meio de brincadeira. Quando meu pai vendeu o circo, porque estava começando a atrapalhar os nossos estudos, o meu e do meu irmão, e resolveu fixar residência numa cidade, ele escolheu Tupã porque a gente já havia passado umas 3 vezes com o circo na cidade, éramos muito queridos e conhecidos. E aí meu pai encontrou um hotel, um pequeno hotel, comprou esse pequeno hotel, vendeu o circo para um tio, que continuou mais um tempo, e nós fixamos residência para tocar um hotel, Hotel Coimbra, na cidade de Tupã. Como fixamos residência lá, tinham 2 emissoras de rádio, Rádio Clube e Rádio Piratininga. E meu pai foi convidado a voltar para o rádio como hobby, fazer um programa. E ele escolheu um programa cujo nome era No Tempo do Motinha, à noite, das 10 às 11 da noite. Ele levava os discos antigos, contava algumas histórias das relações dele com os artistas que tinham gravado aqueles discos, porque a vida dele até então tinha sido em meio a esse grupo artístico, Francisco Alves, Demônios da Garoa, Carmen Miranda, Onésimo Gomes e por aí afora, Vicente Celestino. O pai contava algumas histórias desse pessoal e rodava as músicas que ele praticamente tinha acompanhado nas gravações. E eu comecei aí com o pai brincar de locução. Eu fazia as locuções do Hotel Coimbra. Hotel Coimbra, Coimbra do Joaquim, do Manuel, Coimbra é o seu hotel, e por aí brincadeiras, né? E o gerente ouviu, disse, olha, o Mário tem uma voz boa, tem bom improviso, parece que não tem muita vergonha, porque vem de circo. Manda ele fazer um teste. Quando eu percebi, eu estava trabalhando em rádio. Paralelo a isso, a ideia era fazer medicina na época, mas o curso só havia, mais próximo era em Curitiba, 900 quilômetros de Tupã, ou em São Paulo, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E eu ia perder um ano para servir o exército, eu não ia poder fazer o curso no ano seguinte. Então, para não perder aquele ano, eu procurei na região o curso que mais se aproximava de medicina, que era a Educação Física, primeira turma da faculdade, em Tupã, Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista. Fiz vestibular, entrei e me apaixonei pela área pedagógica da educação. Me formei com uma nota excepcional, modestamente falando, 9 alguma coisa. Fui convidado a continuar lecionando na faculdade. Para você ter uma ideia, eu me formei na primeira turma da faculdade e fui patrono da segunda turma, lecionando ginástica rítmica desportiva. Você imagina o que eu já fiz na vida. Eu fui professor de arco, massa, bola e fita na faculdade, para uma turma de terceiro ano que estava saindo. Paralelo a isso, eu mantinha um grupo de apostilas, porque não havia literatura em português para apoiar pedagogicamente os alunos da faculdade, e eu copiava as aulas, mimeografava e vendia, e acabei montando um grupo de apostila, além de trabalhar na rádio. Eu estava muito bem em Tupã, mas no final desse primeiro ano, depois de formado, 2 amigos me convidaram para passear. Vamos passear para o sul do Brasil? Temos alguns amigos lá em São Francisco do Sul, do lado de Joinville, ele está aguardando a gente, vamos lá, a gente vai. E em dezembro de 74, nós descemos sem qualquer compromisso de nada. Eu vim passear, na verdade. E acabei descobrindo que não havia em Santa Catarina nenhum curso de educação física que houvesse formado uma única turma que fosse. Ou seja, o estado inteiro não tinha um professor de educação física licenciado ainda em trabalho, em funcionamento. Alguns tinham vindo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, outros vieram de Bauru, ou de Ribeirão Preto, ou de Lençóis Paulista, que já tinha faculdade. E eu, quando percebi isso, eu falei, meu pai santíssimo, o mercado na minha área de formação universitária é completamente aberto. E por uma série de incongruências que não vale a pena detalhar nesse momento, que é muito extenso, eu acabei indo parar em Lages. E fui tão bem recebido em Lages, fui o primeiro formado em educação física que chegou em Lages, uma cidade que tinha 120 mil habitantes, 4 emissoras de rádio. Quando eu vi que tinha 4 emissoras de rádio, eu disse, bom, de fome eu não vou morrer aqui nunca.
porque eu trazia já de Tupã 10 anos, praticamente, de microfone também. Então, eu, num dia, assumi a coordenação regional de educação física da 7ª UCRE, como era chamada, e no mesmo dia eu era contratado da Rádio Princesa de Lages para integrar a equipe de esportes, porque eu era formado em educação física, eu já tinha 6 cursos técnicos formados, basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. Portanto, eu tinha todo o conhecimento embasado, com diploma na parede, para poder falar da área esportiva. E eu comecei em Lages, na Rádio Princesa, fui para a Rádio Clube, cuja desinência mais tarde veio a ser a TV Planalto, comecei em televisão também, já estava lá, e vim para Florianópolis em 86 para assumir a coordenação estadual pedagógica da educação física. Mas não saí da comunicação, continuei trabalhando na Rádio Clube e na TV Planalto, em Lages. Quando o pessoal da RBS, em 86, sintonizando a TV Planalto, observou que hoje é o SBT aqui em Santa Catarina, e me convidou para apresentar o Jornal do Almoço, que eles estavam remodelando, e eu acabei indo para a RBS, assumi no dia 5 de maio de 1986 a ancoragem do Jornal do Almoço, e agora, no próximo dia 5 de maio de 2021, eu completo, portanto, 35 anos no mesmo telejornal, no mesmo horário, na mesma emissora de TV. Eu não sei como ainda me aguentam. Inclusive, tem um vídeo no YouTube dos seus 30 anos no Jornal do Almoço, de 30 anos de RBS, que você fala exatamente a mesma coisa, não sei como me aguenta. Mas, Mário, eu como um telespectador assíduo do Jornal do Almoço aqui em Santa Catarina, digo, o Jornal do Almoço sem o Mário Mota não é o Jornal do Almoço. A gente sente a sua falta quando você está de férias, quando você sai nos finais de semana, né? No sábado, às vezes é o Faraco que apresenta, a gente sente sim a sua falta. Então, que venham mais 35 pela frente. Poxa vida. Você já esteve lá no estúdio nos visitando. Foi um prazer muito grande recebê-lo naquela oportunidade. Já sim. Então, as pessoas perguntam, mas e daí? Não vai parar? Está cansado? Olha, sinceramente, enquanto eu sentir um friozinho na barriga antes de começar o jornal, 5, 4, 3, 2, 1, no ar, enquanto eu sentir esse friozinho na barriga, porque esse friozinho para mim é sinônimo de responsabilidade, enquanto eu sentir um brilho nos olhos em olhar para a câmera e imaginar estar falando com o telespectador lá na casa dele, sentadinho no sofá, ou sentado na mesa com a família almoçando, ou hoje em dia, meu querido, trabalhando com um celular na mão ligado na Globoplay, assistindo ao vivo a NSC, onde quer que ele esteja, e me dando o carinho da atenção, porque eu, olha, sinceramente, a sociedade capitalista, bom, essa imagem é de 1986, se não me engano, viu? Ou 96, não, essa é de 96. Exatamente. O que eu queria dizer é o seguinte, 89, na sociedade capitalista, nós entendemos que o dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. O dinheiro compra tudo, mas não compra o tempo de ninguém. Sabe? Nós nos esquecemos, talvez, de valorizar esse negocinho chamado tempo. O Santos Dumont é o inventor do relógio de pulso. Talvez você não soubesse disso, mas quem inventou o relógio de pulso foi o Santos Dumont, brasileiro, inventou o avião. O relógio marca um tempo que foi cronologicamente dividido no dia 24 horas, 84.600 segundos e etc, etc. O ser humano inventou essa divisão do dia para facilitar a marcação de encontros e orientação das pessoas. Mas a gente se esquece que o tempo é muito importante, primeiro porque não dá para comprar o tempo, mesmo que você tenha muito dinheiro. Sabe? E as pessoas, nesse momento, por exemplo, estão dedicando um pouquinho do seu tempo de vida para nos assistir. Enquanto as pessoas dedicarem parte do seu tempo para ligar no Jornal do Almoço, me prestigiar a Laine Valgas, o Ed Sou e toda a nossa equipe,
eu tenho uma responsabilidade muito grande de retribuir, fazendo o melhor trabalho que a gente possa fazer. Então eu respeito muito isso, certamente. E a hora que eu senti que eu já não estou mais conseguindo bater coisa com coisa, que eu comecei a caducar, eu certamente vou pedir antes disso que me perdoe, mas eu vou me recolher à minha insignificância, que é enorme. Mas agradeço demais o carinho de tanta gente quando toca nesse assunto de fim de carreira, quando é que você vai parar. Muito dificilmente as pessoas me perguntam pelo lado negativo. Pô, pelo amor de Deus, para, né? Eu digo, pô, Mário, não, vamos continuar enquanto for possível. Com certeza. Vamos para frente, né? E, Pedro, a próxima pergunta é sua, porque a gente tinha preparado um roteiro de perguntas, mas a conversa ela vai fluindo e as respostas das próximas perguntas já foram dadas anteriormente, para você ter uma noção de como é bom uma conversa assim, né? Uma conversa fluindo. Então, Pedro, pode seguir com a próxima pergunta, que, se eu não me engano, é a pergunta após o vídeo especial em Blumenau de 89 que a gente estava vendo. Sim, vamos lá, porque eu estava conversando com o Rubens, Mário, quando a gente foi pesquisar a sua história, e comentei com o Rubens que para muitas pessoas, né, eu e o Rubens temos 20 anos, eu tenho 20 e o Rubens tem 19. Para muitas pessoas, você é a Globo de Santa Catarina, né? Você é a NSC, porque te acompanham desde pequeno, te vendo lá no JA, né? Você acaba se tornando a identificação da empresa. Pois é, rapaz. Nós temos no vídeo hoje, eu tinha o Cacau Menezes desde 79 no Jornal do Almoço, Cacau saiu, foi para outra emissora. No vídeo hoje, eu tenho a impressão de que eu sou, sem dúvida, o mais longevo da NSC. O Roberto Alves tem mais idade que eu e talvez não tenha mais tempo de TV, porque enquanto ele iniciava aqui na TV Cultura, eu iniciava em Lages, na TV Planalto, na década de 80 para 81. Mas na RBS eu estou há bem mais tempo que o Roberto. O Roberto foi uma aquisição nossa, maravilhosa, de um determinado momento em diante. E eu já trabalhava com o Roberto antes, quando a TV Planalto e a TV Cultura decidiram fazer um pool de emissoras para cobrir jogos abertos de Santa Catarina. As pessoas talvez não saibam, os mais jovens, mas nós já fizemos coberturas aqui na década de 80 em pool de emissoras, TV Cultura e TV Planalto de Lages, comigo e com o Roberto, de transmitir como fazem hoje Sport TV, ESPN, Fox, dia inteiro transmitindo partidas de esportes diferentes dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Eu trouxe de São Paulo uma experiência muito grande na minha área da educação física e do esporte e pude aplicar aqui na TV Planalto, porque na época não havia rede nacional. A gente fazia 12 horas de programação em Lages sem uma rede nacional. Era programação local e regional. Imaginem isso. A doideira que era. E aí nós cobríamos jogos abertos com uma única micro-ondas montada para transmitir de um ginásio, desmontada ao final daquele jogo, corria para um outro ginásio, montava, enquanto isso a gente ficava no estúdio comentando aquele último jogo que aconteceu de basquete entre Florianópolis e Lages, enquanto isso virava micro-ondas para outro lado e transmitia voleibol daqui a pouquinho do ginásio tal, e nós fizemos isso, olha... Foi uma experiência maravilhosa. E isso me aproximou muito do Roberto naquela época. Mais tarde eu vim para Florianópolis, fui trabalhar na RBS e mais tarde ainda o Roberto veio para a RBS. Então, de todo o grupo nosso, hoje eu devo ter pelo menos uns 3 ou 4 colegas, companheiros que estão mais ou menos no mesmo tempo que eu na TV Planalto, na RBS e NSC. Na TV Planalto, muita gente que ainda trabalha hoje lá, e a gente não chama mais de TV Planalto, chama de SBT. Eu tenho grandes amigos lá, ao ponto de ir a Lages e ingressar no prédio do SBT com o crachá da NSC. Dizer, posso entrar? O senhor quer um crachá de visitante? Não, eu tenho esse aqui, serve? Ah, tudo bem, senhor Mário. Então tá. E sou recebido como se eu ainda trabalhasse lá, mesmo tendo saído há 34 anos.
E isso me dá até uma emoção, porque eu tenho uma música do Gonzaguinha chamada Caminhos do Coração. Depois entra no Google, entra no YouTube, escreve Caminhos do Coração, Gonzaguinha, e presta atenção na letra. A letra diz assim: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na vida, há muito tempo que eu saí para a estrada e é assim que eu vivo e assim eu sou feliz. Especialmente por poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E percebi que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas, e vai por aí afora, até que ele chega nas linhas que estão na palma de nossas mãos e que nos levam ao caminho do coração. Então, para mim, é mais ou menos um hino nacional pessoal, sabe? É poder voltar a todos os lugares onde eu já cheguei e encontrar um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. Mesmo indo ao interior de São Paulo. O Pedro me disse que está em Mogi Guaçu hoje, é isso? É isso mesmo? Isso, estou em Mogi Guaçu hoje. Está em Mogi Guaçu. Mas você é de onde exatamente? Eu sou da capital de São Paulo, sou de Guarulhos, pertinho da capital de São Paulo, e vim para cá porque me apaixonei acho que tive a mesma paixão que o senhor tem por Santa Catarina, eu tive pelo interior de São Paulo, eu sou apaixonado por Mogi Guaçu. Então, dos 640 municípios na época que São Paulo tinha, nós passamos pelo menos por 250 com circo. E onde quer que eu vá, meu pai, quando nós passamos em Bariri, que é do ladinho de Itapuí, ali no centro do estado, pertinho de Jaú, sim, nós fizemos amizade com um senhor chamado Adriano, que tinha uma marmoraria. E meu pai pediu para que ele construísse 50 bancos de jardins, daqueles antigos, arredondados em cima, e onde a gente colocava a perna, com duas bases, lembrança do Circo Teatro Motinha em Afia. E meu pai, toda a cidade que passava o circo, ele deixava um banco daquele no jardim. Então, volta e meia, e eu passo pelo interior de São Paulo, eventualmente, ou entrei depois disso no YouTube. Comecei no Orkut. O Orkut já foi uma surpresa maravilhosa para mim. Aí, com a sanfoninha aí. Aliás, vou tirar outra aqui, só para vocês verem que não é a mesma. Essa aqui foi a última que eu guardei e foi a última com a qual eu me apresentei na época do circo aqui. Essa danadinha aqui, ó. Que é um carinho muito grande. Eu ainda brinco com ela, porque não dá para esquecer. Mas, voltando rapidamente ao interior de São Paulo, eu comecei a receber pelas redes sociais, e aliás, vou pedir aqui, se você mora em alguma cidade que ainda tenha um banco desse, no jardim da vila mais próximo, porque as prefeituras mudaram muito a concepção arquitetônica dos seus jardins principais, ao lado da matriz, na pracinha central. E esses bancos acabaram sendo, mais tarde, levados para o jardim de vila, ou doado para vamos lá, em Birigui, por exemplo, há um posto de gasolina onde há uma parada de ônibus. E o pessoal pediu o banco, disse: dá o banco do seu Motinha que nós vamos colocar aqui para as pessoas que esperam o ônibus aqui. Então, em alguns lugares, esses bancos acabaram... Em Penápolis, pertinho de Glicério, Coroados, Araçatuba, Birigui, Lavínia, Valparaíso, e vai por aí fora. Isso tudo é na Noroeste, porque na Alta Paulista a gente sai de Tupã e vai até Tupi Paulista, lá em cima, passando por Iacri, Parapuã, Bastos, Oswaldo Cruz, Lavínia, Adamantina, Lucélia, e vai por aí afora, até chegar em Dracena, Tupi Paulista. Então, eu ainda guardo no coração muitas das respostas que as pessoas que moram nessas cidades me dão hoje pelas redes sociais. Então, você imagina, a ida acabou sendo Lages. Eu tenho um pequeno apartamento em Lages, meu pai está sepultado em Lages, porque eu levei para Lages meu pai, minha mãe, meu irmão,
meu cunhado, minha cunhada, e mais 25 professores de educação física da cidade de Tupã, que se espalharam por Santa Catarina, casaram, têm filhos. Nenhum deles me deu a menor dor de cabeça, muito pelo contrário. Assim como eu recebi o título de cidadão honorário em Lages, em Palhoça, em Florianópolis, e o título de cidadão honorário de Santa Catarina, eu tenho bons amigos que vieram comigo que também receberam títulos honorários de suas cidades. É o caso do Luiz Gonzaga Barbosa, o Calu, em Lages, é cidadão honorário também. Então, puxa vida, você poder ter uma passagem do seu estado, escolher um outro praticamente para ser o seu estado, porque eu já vivi aqui o dobro do tempo que eu vivi lá. E eu tenho um carinho muito grande ainda, por exemplo, por Tupã. Tupã é a terra do Pedrinho Bassan, da Rede Globo. O pai do Pedrinho foi meu primeiro comentarista esportivo na Rádio Piratininga. E criaram uma medalha em Tupã para homenagear os filhos da terra, ou não filhos da terra, mas que de alguma forma conseguiram levar o nome da cidade para mais longe. E a primeira medalha me foi concedida, chama-se Medalha Luiz de Souza Leão, que é o nome do fundador da cidade, que morava no centro de Tupã quando eu comecei em rádio. A última entrevista dele, eu peguei um gravador Akai, botei nas costas, levei na casa dele, montei, e eu fiz uma gravação com ele que é usada até hoje, em que ele conta como instituiu uma cidade. E assim como isso aconteceu lá, curiosamente, aqui em Santa Catarina, quando Itá foi coberta pelas águas daquela hidrelétrica que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, construíram uma cidade nova no alto do morro, que é a Itá Nova. Eu fiz a cerimônia de inauguração de uma nova cidade. Eu não imagino que nenhum mestre de cerimônias na vida tenha isso no currículo. Inaugurar uma cidade com a fita simbólica, a população esperando aqui para ir para suas casas. Então, olha, eu tenho coisas que eu só posso agradecer. Eu não tenho o menor direito de reclamar da minha existência, mas de jeito nenhum. E, Mário, uma das coisas que você deve também ser muito grato, né? Apesar, né, por conta, né, de você estar há, né, quase 35 anos no comando do JA, né, aqui em Santa Catarina, você foi convidado, né, pela Rede Globo, né, pelo jornalismo, né, para apresentar o Jornal Nacional na última edição que teve do especial dos 50 anos, né? Você apresentou junto com a Lídia Passi, do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, do Rio Grande do Norte mesmo. E, Mário, como é que foi receber essa notícia? Qual foi o sentimento que você teve, né, em apresentar o Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência do país, né? Com certeza. Olha, as pessoas podem dizer o que quiser do Jornal Nacional, podem falar o que quiser da Rede Globo, mas não há como negar que o Jornal Nacional, em primeiro lugar, revolucionou o jornalismo de televisão nesse país, há 50 anos. Criou a ideia de união nacional através da informação a partir de uma rede nacional, que até então era algo inadmissível. Não tinha Embratel, não tinha internet como hoje tem, e também hoje se preocupa muito mais com o fato do que com digamos, a própria qualidade da imagem, da sonoridade, que era o famoso padrão Globo de qualidade que foi criado pelo Boni, pelo Walter Clark, depois pelo Boni, ao longo da Rede Globo. Mesmo assim, ainda hoje, ela preserva a busca da informação com a correção e com o respeito que deve naturalmente ser dado a quem assiste. Por esse motivo, quando a Rede Globo decidiu convidar um representante de cada uma das emissoras dela e afiliadas para apresentar o Jornal Nacional, nós todos ficamos eufóricos. Todos, eu digo, não só aqui, mas em todas as afiliadas, todos os âncoras se imaginaram lá na bancada, naquela bancada que é maravilhosa, que é tensa, que é dura, que é pesada ao extremo, mas que é altamente prazerosa para quem faz telejornalismo e para quem se imagina um dia poder estar lá
abrir a câmera e o diretor de TV dizer no ar, vamos lá, está no ar o Jornal Nacional. Caramba, eu imagino que todo mundo que trabalha em televisão deve pensar em algum momento da sua existência poder fazer isso. Bom, quando saiu a convocação ou a indicação dos representantes das emissoras afiliadas, o Bonner mandou um e-mail, na verdade, para todo mundo, dizendo o seguinte: pessoal, nós recebemos as imagens, as indicações, estamos trabalhando aqui já há algum tempo, observando a qualidade da apresentação de todos os nossos âncoras das afiliadas, e chegamos a uma conclusão que ela é maravilhosa e, ao mesmo tempo, ela é cruel, que é a seguinte: a Rede Globo, mais ou menos isso ele escreveu, a Rede Globo é o que é no Brasil inteiro porque tem os melhores profissionais e não há como discutir que não, com todo o respeito aos concorrentes. E isso dificultou sobremaneira a nossa possibilidade de escolher quem viria representar cada uma das emissoras por qualidade, porque a Rede Globo é o que é no Brasil inteiro por esse aspecto. Então, nada mais justo do que partir para um sorteio. E colocamos os nomes de cada um das suas emissoras e tudo mais numa sacolinha e fomos para o bom... Ele escreveu, inclusive, com esses termos: o bom e velho sorteio. Essa foto aí é do começo da carreira, lá na Rádio Piratininga de Tupã. E aí, o sorteado da nossa emissora foi o querido colega Fabian Londero. E se você me perguntasse, foi justo, independente de ter sido sorteio, eu diria que sim, porque o NSC Notícias é muito mais Jornal Nacional do que o Jornal do Almoço. O Jornal do Almoço tem muito mais uma carinha de Jornal Hoje, de Bom Dia Santa Catarina, ou de Jornal do Almoço mesmo, porque o Jornal do Almoço é o que é desde que começou em 79 aqui. Curiosamente, todos os telejornais brasileiros começaram a buscar essa linguagem que a gente já faz aqui desde que eu comecei na RBS. Eu me lembro que era essa a nossa linguagem. A gente nunca tentou ser... O governador do estado disse hoje, repórter fulano de tal. Se precisasse fazer isso, a gente até faria. Mas aí entraria muito mais o lado representação, artístico, sabe? Como se fosse um artista representando uma figura de âncora tal. E que não era a ideia nossa. A Laine, por exemplo, você já imaginou a Laine tendo que fazer algo duro? Ela não vai conseguir, não sabe onde é que vai botar os braços, quer dizer, porque naturalmente é uma conversa o que a gente faz. Nós trocamos ideias com os nossos telespectadores. Olha aí, ó, Rafael Faraco, já sem gravata, e eu aqui nesse espaço onde estou, iniciando uma participação no Jornal do Almoço depois da pandemia. Porque, por ser do grupo de risco, eu fui retirado do estúdio rapidamente. Me pediram que viesse para casa. Eu lamentei muito, e até hoje eu brigo aqui, eu digo, gente, não dá para voltar, eu me cuido muito, eu boto máscara, só tiro quando for para entrar no ar e tal. Dizendo, Mário, segura um pouquinho aí, eu estou em férias agora, até dia 6 de outubro, mas gostaria muito de poder retornar ao estúdio, estou com muitas saudades de poder fazer o Jornal do Almoço daquela forma. Mas voltando rapidamente ao Jornal Nacional, quando chegou a informação de que o Fabian ia, muita gente me cobrou isso. Ô, Mário, mas você é o cara mais antigo, você está muito mais tempo. Era você que tinha... Não, não era eu que tinha que ir, gente. Espera um pouquinho. Foi por sorteio, nada mais justo do que isso. Todos nós tínhamos condições de ir e tal, tudo bem. Sim. É evidente que lá no fundo eu pedia para mim assim, puxa vida, seria um fim de carreira maravilhoso poder ir representar Santa Catarina no Jornal Nacional, mas eu nunca imaginei que 4 dias antes do último dia eu recebesse uma ligação e me pedissem para ir para o Rio para fazer o último Jornal Nacional ao lado da Lídia Paz, que faria com um plantonista da Globo, Bocardi talvez, enfim, o Tralli, alguém que sairia de São Paulo e iria para o Rio só para apresentar junto com ela. E eles chegaram à conclusão de que o ideal seria fechar com apresentadores das afiliadas, mas como justificar para as demais afiliadas que Santa Catarina enviaria 2? Eu não fui por Santa Catarina, entre aspas. Eu fui representar
os âncoras e as âncoras de todas as emissoras da rede que não tiveram o privilégio que me foi concedido. E eu acho que isso ficou muito claro na sexta-feira, dia 29 de novembro, quando o Bonner e a Renata nos apresentaram. E as palavras do Bonner soaram para os meus ouvidos naquela oportunidade, e talvez as pessoas não saibam, mas normalmente esse último bloco das sextas-feiras, com a apresentação dos dois companheiros das afiliadas que foram ao Rio apresentar o Jornal Nacional, cada um na sua semana, foram gravados às 5h30 da tarde. O nosso não deu para ser gravado, o nosso teve que ser ao vivo. Porque naquela mesma data houve um sequestro num bar no Rio de Janeiro, um cidadão com a faca ameaçando tal, e a polícia tentando negociação, então não se sabia o que podia acontecer. Então foram postergando a gravação até que chegou na hora de ir para o ar, disse, não vai dar para gravar, Maria, vamos ter que ir ao vivo. Tá bom, vamos ao vivo. Então eu não tinha a menor noção do que iria sair, ninguém tinha. Foi o primeiro frio na barriga foi esse. Fomos ao vivo naquela sexta-feira, em que o Bonner comentou, disse, senhores, o Mário não, o Mário está aqui como convidado, porque é o mais longevo. Se os senhores imaginarem todas as emissoras da Rede Globo e afiliadas, não há nenhum apresentador há tanto tempo no ar, no mesmo jornal, como o senhor Mário Mota, ainda brincou assim. E realmente foi uma emoção muito grande. Confesso, mais na sexta do que apresentando o próprio jornal no sábado ao lado da Lídia. Mas há uma curiosidade que as pessoas talvez não saibam também no sábado. Recentemente, o Bonner e a Renata tiveram problemas na escalada. A escalada prontinha para ir para o ar, gravada meia hora antes, porque a escalada do Jornal Nacional é gravada, e aí ficou claro que é. Problema qualquer na reprodução e tilt entra, o Bonner teve que voltar, pedir desculpas, explicar que a escalada, as manchetes são gravadas. Por que são gravadas? Primeiro porque não pode ter erro, não deve ter erro. É a abertura do jornal, é quando você arrebanha o telespectador, grita para ele o que vai acontecer e diz para ele, ó, não sai daí, porque agora vem vindo isso, aquilo outro. E normalmente com muitas imagens cobrindo em FQ a fala dos apresentadores. Assim como aconteceu com o Bonner e com a Renata recentemente, aconteceu comigo e com a Lídia Passe no dia 30 de novembro de 2019. Mas conosco aconteceu, eu não sei se pior ou melhor. Eu acredito até que melhor, porque a nossa chamada gravada meia hora antes, perfeitinha, com todos os FQs possíveis, com imagens e tudo mais, sumiu simplesmente. Então, dois estreantes no Jornal Nacional, sentadinhos ali, preparados para entrar no ar depois da escalada, a câmera que eles chamam de Santa Clara, que é a protetora da televisão, que é aquela câmera que fica num trilho maravilhosa, que gira todo o cenário e termina exatamente de frente para os dois apresentadores. Aquilo também é gravado. Aquilo também não subiu simplesmente. Então nós tivemos que fazer a escalada ao vivo e aquela câmera ao vivo e entrar no ar ao vivo. E a gente só ouvia no ponto eletrônico o pessoal da suíte desesperado, dizendo, meu Deus, mas os dois são estreantes, será que eles vão fazer ao vivo? Como é que vai ser o pique e tal? Não há alternativa. Eu peguei e disse para o diretor, para o meu assistente de estúdio que estava lá embaixo orientando as câmeras, eu disse, não tem o que fazer, vamos lá, vamos ao vivo, né? E vamos nós. Lídia, tudo bem? Tudo bem. Pau na máquina, como diz o... E fomos ao vivo e fizemos a escalada simples, sem nenhuma imagem de cobertura, se vocês quiserem reproduzir, vão perceber, mas acabou saindo um telejornal honesto, sincero, e certamente é muito emocionante para mim e para a Lídia Paz. E para vocês, acredito. Com certeza, com certeza. E, Pedro, a gente tem uma questão aqui, né, da Lene Vargas, né, Pedro? Como é que será que essa parceria dos dois, hein? Eu acredito que é uma parceria bacana. O que você acha, Pedro?
Ah, eu também acho, Rubens. Eu conheci o Jornal do Almoço há pouco tempo, né? Quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre o Mário, mas assisti a algumas edições e é muito legal ver a cumplicidade que vocês têm um com o outro. Eu acho que os anos de experiência dos dois e a fórmula, igual você falou do J, que já vem sendo construída há muitos anos, cria essa proximidade com o público, né? A gente sente que está na sala de que vocês estão na sala de casa fazendo o jornal ali na nossa frente mesmo. Pois é, Pedro. O que talvez as pessoas não sabem, eu trabalhei 37 anos e meio na educação. Paralelo à Sim. comunicação, eu trabalhava com educação. Educação física, parte pedagógica, vim para Florianópolis, trabalhava na Secretaria de Estado da Educação como efetivo. Eu fiz um concurso em 1980, antes que perguntem, poxa, na televisão já arrumaram a bica e tal. Não, nunca gostei disso, sempre tentei, da forma mais correta possível, fazer o meu trabalho também na área pedagógica, ao ponto de me aposentar há 5 anos, mais ou menos, como professor de educação física efetivo no Estado, no Magistério Público de Santa Catarina. Mas eu me lembro o seguinte, quando eu entrei na Secretaria da Educação, eu fiz amizade com uma professora chamada Valneide, que tinha uma filha que de vez em quando ia lá na Secretaria da Educação e ficava mexendo nas coisas, e a gente dizia assim, ô menina, por favor, querida, não mexe aí e tal. Essa menina é a Laine Valgas. A Laine ia na secretaria Oh, meu quando a Deus do mãe dela era céu! minha colega, Dineide é o nome dela, na Incrível! verdade, não é Valneide, Dineide Valgas, era minha colega na Meu Secretaria da Deus! Educação. Ela cuidava da área pedagógica de uma determinada disciplina e eu cuidava da educação física. E a Laine estava por ali, mexendo, brincando, tal. E a mãe dizia para mim assim, a Dineide Incrível, cara. dizia assim, olha, a Laine gosta muito de jornalismo, ela um dia ainda vai fazer televisão, tal. E ela acabou indo para a Universidade Federal, fez jornalismo, começou a trabalhar na Band, depois foi para, enfim, foi para a Record, veio para a TV Com. Lembra que nós tínhamos uma experiência interessante, que era uma TV Sim, a comunitária TV só Com. no cabo. Aqui nós tivemos em Porto Alegre, a RBS também iniciou lá uma operação semelhante. E a Laine começou a vir para a TV Com e sempre foi uma menina muito extrovertida, com muita facilidade de comunicação, muito simpática. E muito bem, até que um dia veio para o Jornal do Almoço como repórter, começou a criar uns quadros muito comunitários, de ir para a rua, de ir na vila, de ir na casa das pessoas, de abraçar, e de, enfim, criou como é que eu vou dizer? Ela criou uma imagem de proximidade com o telespectador que ela mantém até hoje. E certamente, e ela nunca negou isso, ela dizia assim, Mário, eu te tenho como um mestre ou algo parecido, e ela brinca muito hoje em dia, né? Até hoje ela provoca isso. Hoje a Laine é casada com um professor de educação física, com proprietário de uma academia, o Afonso, que é um grande amigo de todos nós. Ela estabeleceu, quer dizer, eu vi a Laine começar em televisão, evoluir, e percebo claramente que é uma pessoa que buscou cursos de coaching, ela deve ter pelo menos uns 5 ou 6 cursos nessa área. Hoje tem feito palestras, tem participado ativamente de lives nesta área, eu não ia dizer de melhora da qualidade de pensamento da pessoa em relação a si mesma e tudo mais. E, acima de tudo, há um carinho e um respeito muito grande no ar, um pelo outro, como aconteceu comigo, com praticamente todas as minhas colegas apresentadoras do Jornal do Almoço nesse período todo. Brincam muito comigo de vez em quando, dizendo que eu sou um blonde serial killer. Ou seja, eu sou um serial killer de loiras, né? Brincam eles. Porque começou com a Maria Odete Olsen, o Jornal do Almoço. O Jornal do Almoço começou comigo, na verdade. Ou eu comecei no Jornal do Almoço, dia 5 de maio de 86, sozinho. Durante 7 meses, eu apresentei Sim. sozinho o Jornal do Almoço lá no começo. A Maria Odete apresentava, na época, o Bom Dia Santa Catarina. Ela tinha vindo de Blumenau para apresentar o Bom Dia.
e aos poucos acabou assumindo a chefia de redação do Jornal do Almoço e sua apresentação, porque no Rio Grande do Sul tinha Maria do Carmo e o Mendes Ribeiro, depois Maria do Carmo e Lazier Martins, que hoje é senador. E os dois formavam um casal no Rio Grande do Sul, e a RBS experimentava, dava tudo certo lá, aplicava em Santa Catarina, então precisava de um casal aqui também. Aí guindaram a Maria Odete Olsen para ser a nossa chefe de jornalismo, chefe de redação do Jornal do Almoço, e minha companheira. Então começamos com um casal a partir daí, 1987 quase. Por uns 5, 6 anos, a Maria Odete esteve do meu lado, depois saiu. Nós tivemos um período muito breve em que o Luiz Ernesto Lacombe, o mesmo Lacombe que hoje está com o seu canal do YouTube, passou pela Band, o Lacombe, é o mesmo Lacombe, apresentou o Jornal do Almoço com a minha querida Andréia Busato, os dois faziam o RBS Notícias, foram guindados. Quando saiu o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin saíram do Jornal Nacional, eles saíram por um motivo claro e ficou muito definido pela Globo. A Globo queria que apenas editores apresentassem os seus telejornais, para que eles pudessem ter o domínio das informações da redação até a apresentação. E aí colocaram no ar William Bonner e Lilian Vitfib. E todas as afiliadas tiveram que fazer isso. Na época, a Maria Odete Olsen saiu da emissora, a Andréia Busato assumiu como editora, o Luiz Ernesto, que apresentava o RBS Notícias, veio para o Jornal do Almoço como editor-chefe, e aí você diz assim, mano, então quer dizer que nesse período você saiu do Jornal do Almoço? Não. A única manutenção antiga do Jornal do Almoço, que continuou durante esse período, inclusive, fui eu. Eu fazia os sábados e as férias e as folgas do Luiz Ernesto, portanto, eu continuei no Jornal do Almoço, mesmo naquele período. Me lembro que o Luiz Ernesto entrou em férias logo em seguida, porque ele já tinha um tempo de apresentação do RBS Notícias, juntou mais 3 meses, talvez, do Jornal do Almoço, entrou em férias. E eu fui fazer as férias, continuei, eu era o apresentador número 2 do Jornal do Almoço, fui fazer com a Andréia Busato. E nos demos tão bem que a audiência do jornal voltou a crescer naquele período. O Luiz Ernesto teve um pequeno problema que eu não vou entrar no detalhe, porque ele também não gosta de entrar, e eu o respeito muito por isso, mas ele acabou saindo da RBS e indo para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo News e, posteriormente, na própria Rede Globo, com esporte, que era o gosto dele. E ele conta isso abertamente. Sim, sim. Consequentemente, eu continuei apresentando o Jornal do Almoço com a Andréia Busato até que eles escolhessem um novo editor para apresentar o jornal. E eu não editava porque eu fazia CBN já nessa época. E fomos postergando, Disse, não, mas segura aí, você e a Andréia estão indo bem, é um casal que se dá muito bem. E eu me dava muito. A Andréia é uma atriz, a Andréia é maravilhosa também. Já naquela época havia uma sintonia muito grande entre a gente. Eu sei que acabou, para encurtar a história, 1 ano quase, nós dois éramos âncoras do Jornal do Almoço e acabamos ficando, a audiência voltou a ser estabilizada na maior audiência da Rede Globo, completa em todos os estados, incluindo as emissoras próprias. O Jornal Nacional, aliás, o Jornal do Almoço em Santa Catarina foi, durante muitos anos, e eu não vou dizer hoje porque eu não tenho dados, mas talvez ainda seja a maior audiência comparativa dos seus telejornais em relação à concorrência ao 2º, 3º e 4º lugar. Então, nessa época, cresceu novamente e eu fui ficando, até que chegou um dia, alguém me chamou na direção e disse, Mário, mesmo sem ser editor do jornal, você vai continuar apresentando porque há uma empatia muito grande, uma simpatia grande em relação às pessoas que te assistem há tantos anos e te respeitam, então nós não queremos se perder no ar. E eu continuo, eu hoje posso dizer até com uma certa emoção, eu sou o último dinossauro da Rede Globo e afiliadas que não edita o jornal que apresenta. Eu continuo hoje ainda não editando o Jornal do Almoço. Eu faço CBN aqui no estado, das 9 às 11.
às 11 eu saio, passo na maquiagem, vou até a redação, converso com a Laine sobre o que vai ao ar, o jornal. A Laine edita o jornal, juntamente com a Luciana Corrêa, que é a nossa coordenadora geral, e a Daniela Peretti, que é a nossa chefe geral, gerente de jornalismo. Discuto alguma coisa que elas queiram me orientar e vou para o ar. Eu assisto ainda hoje as notícias, as reportagens no ar. Eu não tenho muito tempo para vê-las, a não ser que seja uma coisa excepcional. Mário, corre aqui que você precisa ver essa matéria antes para saber o que vai falar depois. Mas, normalmente, os meus pés da matéria, os meus comentários, são frutos do sentimento do telespectador, porque eu estou assistindo ao mesmo tempo que ele muitas matérias. Nossa, incrível. Ah, Mário, mas isso é uma loucura. Não estou dizendo que não seja. Mas eu confesso para vocês que tem dado certo, talvez por essa empatia, por essa simbiose com a emoção do telespectador em casa. Não é fácil fazer isso, mas ninguém me disse que seria também. Mas eu confesso para vocês que eu tento fazer com a maior sinceridade de emoção possível. Pois é, e falando nessa parte de sinceridade, de emoção, a gente preparou, né, uma pequena homenagem para você. Foi uma coisa assim que a gente pensou mais ou menos em fazer. E então tem uma pequena homenagem aqui para você, Mário Mota. Vamos rodar, por favor. Mário Mota. Dos picadeiros do circo às telinhas de todo o Brasil. Quem diria que o Menino Marinho se tornaria o Mário Mota que a gente conhece hoje em dia? O homem que se emociona. Eu só posso dizer muito obrigado a todos vocês. 30 anos eu costumo brincar dizendo, não sei como é que vocês me suportam ainda. O homem que sai do controle quando a situação é inaceitável. Cadê do Denite? Ora, vamos plantar batata. O homem que quer levar o cenário para casa. Alô, Serra, tchau. O homem que brinca com os colegas. Tantas expressões verdadeiras em uma pessoa verdadeira. Quem assistiu Mário sabe que tudo aquilo que ele fala, expressa e menciona é do coração. Nada é forçado. Gratidão, Mário. Ah, que legal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado de coração. E me permita só fazer uma explicação rápida, porque as pessoas devem achar, esse cara é maluco. O que tem que pegar a bancada e puxar a bancada para o lado e levar embora para casa? Porque a brincadeira foi essa mesmo. Mas acontece o seguinte, o mesmo cenário da direita, que é o do Jornal do Almoço, do Bom Dia Santa Catarina, do lado esquerdo é o do Globo Esporte. E é emendado um programa no outro. Então as câmeras têm que se posicionar ao contrário de onde está no Jornal do Almoço, imediatamente do outro lado para poder tocar o Globo Esporte. Tudo bem. É muito curto esse espaço de tempo para as câmeras se movimentarem. Então o que acontece? Até que o assistente de estúdio saia de onde ele está, venha correndo ali, puxar a bancada do Jornal do Almoço para que a câmera possa usar aquele espaço, demora às vezes e atrapalha. O pessoal dos câmeras tem dificuldade para fazer isso. Então, costumeiramente, quando começa a correr a trilha, eu vou até ali, pego a bancada e puxo para o lado para liberar. Não me custa... Ah, não, mano, não, que é isso? Eu sou apresentador, não vou fazer isso porque não é minha função. Não, o que é? Se um não ajudar o outro no estúdio, meu amigo, está todo mundo perdido. Então eu faço isso costumeiramente. E costumeiramente eles jogam o crédito numa imagem de Florianópolis ou algo assim. E nesse dia eu não me dei conta de que ele não havia colocado a imagem das pontes ou da Bahia. E peguei e comecei a puxar. Quando eu comecei a puxar, a Laine olhou e falou assim, Mário, você está no ar ainda. Falei, bom, agora já percebeu que eu vou fazer o quê? Eu já estou no ar, continuo puxando aqui e começamos a rir, né? Incrível. Mas só para entender por que eu puxei a bancada aquele dia. Né? Mas que legal. Poxa, muito obrigado. Nossa, muito obrigado mesmo Mário, pelo carinho. A gratidão, Mário. Olha, o pessoal de casa, né, também tá mandando seus recadinhos. Não dá para ler todos os comentários, porque a gente já está quase finalizando o programa, né?
mas tem aqui comentário da Vanessa Ludwig, tem comentário da Larissa, todo mundo desejando boas vibrações, comentário do Eidani, do Guilherme Zuca, né, também mandando um abraço, a Marcileia Cunha também está assistindo com a gente, mandando um abraço para o Mário Mota, e, gente, é muito comentário, a Carolina Tem também está aqui também conosco, é muito comentário, Mário, é aquele que você foi a estrela do programa, né, a estreia foi minha, mas a estrela foi você aqui no Fama Online, tenho certeza. Então, gratidão a todos que estão acompanhando o Fama Online hoje. Muito obrigado mesmo. E, Mário, muito obrigado pela sua presença no Fama Online. Gratidão por você ter separado um espacinho na sua agenda para estar aqui conosco. Se pudéssemos, iríamos além, mas, infelizmente, o tempo é curto, a gente já tem que encerrar também. Mas gratidão, Mário. Gratidão mesmo por ter aceitado esse convite e por contar uma parte, né, da sua história aqui no Fama Online. Rubens, muito grato a você, obrigado ao Pedro, obrigado a toda essa equipe maravilhosa que te deu suporte, que dá suporte, porque muita gente não sabe, aquela brincadeirinha que eu fiz ali de puxar o balcão, é na tentativa de retribuir um pouquinho do carinho que os câmeras... Olha, que vocês não fazem ideia da importância dos câmeras na vida de quem aparece na frente da televisão, sabe? Muitas vezes, se você tá assim, ó, aí o câmera olha e fala, Mário, dá uma ajeitada aí. Aí você passa a mão aqui, duas, e aí? Agora tá ok, Mário. Pô, sabe, é o tipo do negócio, aparentemente, mas o que é? O cabelinho, tá, um fiapinho de cabelo. Não, querido, não é. É a preocupação do câmera em te ajudar, em fazer com que você vá para o ar da melhor forma possível, sem cabelo esparramado, sem... Olha, Mário, tá dobrada aqui a gola da manga. Isso, agora a manga. Então, eu tenho que lhes agradecer de coração, muito grato a toda a equipe que dá suporte aí ao Rubens, ao Pedro e a toda essa equipe. E vamos fazer uma ótima noite, é o meu desejo. E a hora que vocês quiserem, a gente volta para contar outras histórias, porque ainda ficou um montão para contar para vocês. Histórias interessantes, emotivas e certamente de gratidão. Gratidão a esse carinho que vocês sempre me dedicaram. Vamos fazer uma ótima noite e disponham sempre que eu puder ser útil. É assim que eu termino os meus e-mails. Um abraço. Obrigado, Mário. Muito obrigado mesmo. Olha, gente, a gente teria notícias dos famosos, mas como essa conversa se prolongou, foi muito bacana, foi excepcional para essa estreia do Fama Online de hoje. Pedro, vamos se despedir então do pessoal de casa, porque daqui a pouquinho tem o Miller aqui com o Talk Night, né? Sim, Rubens, eu queria só deixar para o Mário que eu não conhecia antes do JN, mas que tudo que ele falou aqui nessa entrevista só mostrou que ele é bem recebido nos lugares onde ele volta pelo que ele é. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma humildade, um carisma excepcional. Muito obrigado pela sua generosidade para conosco, viu? Virei seu fã. Obrigado. Quando o senhor voltar ao JA, eu irei assistir daqui de São Paulo, viu? Muito obrigado pelo seu carinho. Ai, que bonitinho. Muito obrigado a todo mundo que prestigiou a estreia. Exatamente, gratidão, né? Gratidão a todos, o pessoal que comentou pra gente aqui, também a Fabrícia, o Rafael Pinheiro também, o Paulo Zan também comentou aqui, a Vanessa Promotora, o Alan Henrique, todo mundo, gente, muito obrigado pela audiência, e na semana que vem, às 10 para as 8 da noite, estaremos aqui na Latina Sat com mais um Fama Online para você. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.